Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF, CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física, CADEF de número 1593. Very good. Um belo domingo, ensolarado, início do domingo. Eu escuto batidas de palmas e os cachorros latindo sem parar. As batidas de palmas insistiram. Fui ver. Na verdade, imaginei que se tratava de testemunhas de Jeová. Os cachorros continuaram latindo e fui atender. Duas pessoas. Um homem já maduro, dos seus 45 anos, e um jovem de 18 no máximo. Estavam muito bem vestidos, educados. Bom dia! Podemos conversar? Claro, pois não. Eu vou separar os cachorros, porque às vezes eles brigam quando eles latem. Eles brigam entre si. Então eu vou separá-los. Eu já volto. Muito bem, voltei e começaram a conversar. Entre outras coisas, logo perguntaram para mim: você gostaria, e mostrando a Bíblia e uma revista com desenhos do Éden, paraíso. Eu vi lá no desenho um oriental abraçando uma fera. Eles me diziam: está vendo? Lá haverá amizade total. A fera não pode devorar esse oriental. E depois um negro muito feliz. O negro estava abraçado com um loiro. Tudo muito maravilhoso. Tudo muito belo, sabe? Eu achei engraçado até. Aí ele perguntou para mim ainda: Você gostaria de estar no Éden? Você gostaria de estar no Éden? Me perguntou. Você gostaria de estar no Éden? Eu pensei um pouco. Meu jovem, eu já estou no Éden. O quê? Sim, eu já estou no Éden. O Éden não é uma localidade. O Éden é um estado de espírito. O Éden é a paz interior. O Éden é você estar resolvido, desenvolver as suas potencialidades internas. O mais jovem ficou escutando. Ficou olhando para o mais velho. O mais velho olhou para mim e me deu a oportunidade de continuar. E eu continuei. Os senhores já ouviram falar da expansão da consciência? Quando nós desenvolvemos as nossas potencialidades internas, trazemos à tona as ferramentas que Deus depositou em nossos corações, quando nós fazemos isso, nós logramos o Éden. O Éden está aqui dentro da nossa mente. Nós não precisamos de um paraíso, de um lugar, de um local para estarmos bem. Para estarmos bem, precisamos estar com a consciência tranquila. Porque Deus, Ele está presente em nossa consciência. É por isso que o gênio Allan Kardec, possivelmente os senhores já ouviram falar de Allan Kardec. Assim sim, continue. Muito bem. O gênio Allan Kardec, ele perguntou aos espíritos. Quando disse aos espíritos, o mais jovem quase que sai dali numa correria. Ele só ficou contido porque a segurança do mais velho lhe trouxe um certo conforto, porque ele olhava para o mais velho e o mais velho parecia estar senhor de si e da situação. E eu disse, ele perguntou aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. Por acaso vocês, senhores, sabem o que os espíritos responderam? Não sabemos. Na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Um minuto, por favor. Os senhores podem me dar um minuto, por favor? Mas meu jovem gostaria de antes mostrar. Por favor, eu interrompi. Os senhores podem me dar. Na verdade não é um minuto, não. O senhor me dá um instante?
e fui me retirando, porque senão não ia me dar naquele instante. Eu me retirei e peguei o livro dos Espíritos. Fui até lá, eles olharam. Com licença, abri. Questão 621. Abri. Questão 621. Na verdade eu não abri. Eu fui abrindo no caminho. Cheguei lá e já mostrei assim para eles. Aqui. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Muito bem. Kardec perguntou aos espíritos. Por acaso, vocês, senhores, sabem que nós estamos cercados por espíritos? Aí sim, ele disse, meu amigo, isso é coisa de Satanás. Satanás se apresenta. Satanás está aqui para nos ludibriar. Satanás foi expulso do reino de Deus. Satanás está aqui para nos enganar. E começou a falar de Satanás. E eu fiquei ouvindo. Pode continuar, eu estou ouvindo. E falou, e falou, e falou de Satanás. Logo em seguida, nós mudamos de assunto. Ele me perguntou a respeito do espiritismo. Se eu lidava, essa expressão que ele usou, você lida com espíritos? Eu disse, lidar com espíritos? Mas o espírito não é um objeto. Eu lido com um objeto. Por exemplo, eu posso lidar com essa dama, essa rainha. Aí eu lido, eu vou polir, eu vou ornamentá-la, essa dama, essa rainha. Eu estou lidando com ela. Espíritos, lidar com espírito, o espírito não é um objeto. Princípio inteligente do universo, questão 23 do livro dos Espíritos. Abri de novo o livro. Eles ficaram olhando. Questão 23 do livro dos Espíritos. Que é espírito? Não o que é. O que é seria um objeto. O que é o espírito? Um objeto. Ai que bonitinho. Então deixa enfeitado no meu instante. Não. Que é espírito? Princípio inteligente do universo. Espíritos estão no universo. Espíritos somos nós. Nós só não enxergamos espíritos por uma questão vibratória. Por falar em vibrações, os senhores já ouviram falar da física quântica, possivelmente. A física quântica atesta que o universo é composto por vibrações. E a nossa realidade telúrica, física, só é possível percebê-la, segurá-la, senti-la, é ponderável, pode ser volátil até, por uma questão de vibrações que se condensaram. Então, na verdade, nós estamos agora num corpo físico. Amanhã ou depois vamos desencarnar porque o corpo se enfraquece, mas a nossa consciência, ela não sofre alteração, ela continua existindo. Aqui, perto de nós, ou em algum outro lugar. O espírito, ele está entre onde há interesses. Espíritos procuram interesses comuns. Se são espíritos virtuosos, procuram os homens virtuosos. Se são espíritos viciosos, procuram os homens viciosos. Agora, nós entendemos dentro da doutrina espírita, continuei, mas com todo respeito, e eles me ouviram com muito respeito. Dentro da doutrina espírita, não existe este Deus antropomórfico que está presente na Bíblia. Esse Deus que diz, você desencarnou, agora você vai ficar dormindo para um dia acordar e ser julgado. Nós não entendemos esse Deus assim, um Deus que participa das confusões humanas. Esse Deus que participa dos conflitos, das conturbações humanas, é um Deus chamado antropomórfico que está presente na Torá, que são os 5 primeiros livros que vocês admiram muito e que deve ser respeitado. Começa com a Gênesis e vai até Deuteronômio. Lá sim você encontra esse Deus antropomórfico. A doutrina espírita entende um Deus einsteiniano, um Deus de amor, que nos legou a inteligência e nos deu a inteligência. Falar inteligência é graças à inteligência que nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, peguei o livro de novo, questão 843 do livro dos Espíritos, e li para eles. E eles, com muito respeito, ficaram me ouvindo. Porque quando começa a falar, ninguém não para, né? Parece uma matraca. Também professor é assim, o professor fica falando, fica empolgado. E eles foram muito educados. Muito bem. Entramos em Arca de Noé, falamos de Arca de Noé, colocamos nosso ponto de vista, o que a doutrina pensa a respeito, mas enfim, estou sintetizando aqui. Aí disse 843 do Livro dos Espíritos, o livre-arbítrio, nós temos a inteligência para governarmos a nossa vida. Esse Deus que dá coisas e tira coisas, para nós não tem menor cabimento.
Isso não tem o menor sentido. Deus deixou as suas leis e cabe a nós, através do livre-arbítrio e inteligência, nos governarmos dentro das leis. Se nós abusarmos, nós teremos consequências maléficas, é claro. Tudo é equilíbrio, inclusive proposta por Siddhartha Gautama, o Buda, em sânscrito, o iluminado. Tudo é equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio para vivermos uma vida em harmonia. Então, muito bem, me ouviram muito educadamente e o assunto transcorreu. O assunto ganhou expansão. Falamos sobre várias coisas. Falamos sobre Jesus, num determinado ponto. Falamos sobre a Arca de Noé, como foi citado, de Adão e Eva. Perguntaram-me a respeito de Adão e Eva, e nós falamos a respeito disso. A Terra, segundo eles, teria então alguns milhares de anos, 4.500 anos. Olha que absurdo, né? Então, mas nós devemos respeitar, é claro. Na verdade, meus irmãos, quando você procura, com todo respeito, quando você procura sair das quatro linhas, não temos as quatro linhas do campo de futebol? O campo de futebol só existe dentro das quatro linhas, certo? Dentro das quatro linhas existe o jogo, o campo de futebol. O futebol só existe dentro de quatro linhas ali. Fora das quatro linhas, né, algumas religiões, alguns conceitos só existem intramuros. Um grupo de pessoas que se inculcam representantes de Deus ou que se taxam como conhecedores sumos da verdade de Deus. Intramuros é uma grey, quase um clã. Quase que um clã, uma família mesmo, quase um clã. Eles se organizam, vivem dentro de uma redoma, com todo respeito, vivem em torno de uma redoma e trazem Deus para os seus... um Deus baseado em seus caprichos. Os hebreus eram exímios em fazer isso. Um Deus baseado em seus caprichos. Apresentam um Deus, na verdade, dotado de trejeitos humanos, porque esse Deus da Torá, sinceramente, precisa de psicanálise. É um Deus que está precisando de uma psicanálise urgente. É um Deus conflituoso. Então nós conversamos e, claro, evidente que não tem como aceitar um Deus desse. Muito bem, eles prometeram para mim. Nós vamos voltar para continuar a nossa conversa. Tudo bem, vocês podem voltar. Nunca mais voltaram, na verdade. Não voltaram mais, infelizmente não voltaram mais. Não houve nenhum tipo de desrespeito. Eu entendo que todos eles merecem o nosso mais profundo respeito. Respeito está acima de tudo. Me respeitaram muito bem, foram muito educados, mas não tem como dialogar com o óbvio. Quando você apresenta o óbvio, como que você vai ser detrator do óbvio? Como que você vai falar, não existe a energia elétrica porque eu não a vejo? Não existe o eletromagnetismo, ondas rádio, porque não vejo ondas rádio? Você não vê a onda rádio, é verdade, mas ela existe. Você vê as ondas micro-ondas, você não vê. Você não vê também. Então, as energias micro-ondas, energia rádio, energia micro-ondas, você vê? Não vê. Você vê o que está abaixo do infravermelho? Abaixo do vermelho, o infravermelho, você vê? Não vê. Você vê o que está acima do violeta, ultravioleta? Não vê também. E os raios X, você vê? O raio gama, você vê? Os raios cósmicos, então nem pensar, né? Mas eles estão aí, eles estão presentes. Agora, dizer que isso não existe porque eu não vejo, não tem o menor cabimento, né? Então nós conversamos, foi uma coisa muito legal. Gostaríamos de ter contado essa experiência aí para os irmãos. Nós falamos do Livro dos Espíritos, foi uma oportunidade. Estava esquecendo. Eu recomendei eles, leiam Allan Kardec, por favor, senhores. Os senhores que têm interesse por estudo, leiam Allan Kardec. Mas eles disseram que não iam ler. Não, nós respeitamos, nós temos os nossos pontos de vista estão bem estruturados, digamos assim, então nós não vamos ler, e tudo bem, então, não tem problema algum. Mas sim, voltem quando vocês quiserem. Fato é que nunca mais voltaram. Não sei porquê.
Mas é isso, meus irmãos. Vamos juntos manter sempre o respeito e gostaríamos de ter dividido essa pequena experiência com vocês. Ah, detalhe, eu estou quase fazendo um vídeo sobre maçonaria. Falta pouco, tá? Estão me perguntando muito sobre a maçonaria, mas eu vou fazer na lousa, tudo bonitinho, tudo certinho. Quando vocês vão saber, eu dou um jeito de apresentar um conteúdo muito bacana para todos nós. Curta esse vídeo, man. Conto com você. Pá! Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado.